Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje, glória a Deus que nós estamos reunidos mais uma vez, na liberdade da glória dos filhos de Deus, para adorar o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero compartilhar a ministração de hoje, que tem por tema, quando o rio é grande, a vida é abundante. Essa ministração eu quero pegar por base o texto do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, que é quando ele fala das águas. Essas águas nós sabemos que aponta para o Espírito Santo. Acompanhe, por favor, essa leitura de Ezequiel 47, a partir do verso 6. Está escrito na palavra de Deus: E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Eu quero falar hoje a respeito das águas de Deus, mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora e orasse comigo, para que você tenha revelação do que eu vou ministrar aqui hoje, amém? Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a Tua palavra, que o Senhor me use, ó Deus, como um canal, como um instrumento, para trazer luz e revelação à Tua igreja. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que estabelece novos tempos e estações, e o Senhor está nos conduzindo a um novo tempo, uma nova estação. Que a Tua palavra seja poderosa na vida de cada irmão, para que eles possam compreender, ó Deus, a glória de viver em águas profundas na Sua presença, em nome de Jesus. Nós temos falado, irmãos, a respeito das águas de Deus. Semana passada nós ministramos a respeito das águas purificadoras, que é aquilo que Deus providenciou para que os judeus do Velho Testamento, e que nós hoje, o seu povo, a igreja, pudéssemos ser purificados da morte. A morte nos ronda o tempo todo nós somos contaminados com a morte. O mundo jaz no maligno. O que significa o mundo jaz no maligno? O mundo está morto, o mundo está cheio de morte. Nós não fazemos parte do mundo, mas nós estamos envolvidos com as coisas do mundo. O tempo todo nós podemos ser contaminados com a morte. E Deus providenciou, que nós ministramos semana passada, a respeito das águas purificadoras. E essa purificação começa com a novilha vermelha, que era imolada, sacrificada e queimada até virar cinzas. E quando as cinzas daquela novilha estavam ali agora completamente libertas de qualquer situação que pudesse ser queimada, era misturada com água corrente, com água viva. E aquela cinza misturada com a água era poderosa para purificar qualquer um que havia sido contaminado com a morte. Nós ministramos que essa novilha aponta para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a novilha vermelha, que foi sacrificada, queimada fora do arraial, até que se tornasse completamente cinzas. Tudo aquilo que era maldição da morte, que estava sobre nós, foi encerrada nele, e ele foi consumido. Quando ele disse ali: está consumado, está completo, todo juízo já foi liberado, toda a ira de Deus já foi derramada, não há mais ira de Deus sobre aqueles que creem na obra da cruz. E nós somos esse povo que temos à nossa disposição as cinzas da novilha vermelha do Senhor Jesus, que foi queimado na cruz, e a água viva do Espírito, que nos purifica da morte. Então as águas purificadoras têm o poder de nos curar, de nos purificar completamente. Mas a Bíblia traz muitos ensinos a partir de água ou de águas. Muitos locais da Bíblia ela menciona a respeito das águas. Eu quero hoje despertar você a desejar andar em águas profundas, porque nós fomos criados, nós fomos salvos, nós fomos chamados para andar no sobrenatural, não para permanecermos em águas rasas. João fala ali no início do evangelho dele, que a vida estava nele. Jesus era um homem comum que estava aqui na terra, era filho do homem. Ele afirma o tempo todo o filho do homem, mas a Bíblia fala
João, inspirado pelo Espírito Santo, fala que a vida estava nele, o Zoe estava nele. A palavra no original para vida é Zoe, é a vida com que Deus vive. Apesar de Jesus estar caminhando na terra em carne e osso, a vida de Deus estava sobre ele, ele tinha aquela vida. Depois nós vemos em João capítulo 10, ele fala que ele veio para nos trazer essa vida, o Zoe, em abundância. Jesus veio cheio de vida para trazer essa vida para nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso Jesus fala: eu vim para que tenham vida, mas não é essa vida natural, essa vida que estamos sujeitos a todo tipo aí de percalços, de dificuldades, de sofrimentos e angústia. A vida que ele veio para trazer para nós é a vida com que Deus vive, é a vida eterna. Nós não estamos limitados a esse tempo e a esse espaço. Nós fomos chamados, após o nosso novo nascimento, a viver em águas profundas, para desfrutar da vida em abundância. A vida em abundância não é apenas um bom emprego, não é apenas um bom salário, não é apenas estar saudável. A vida em abundância é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. É a vida com que o próprio Deus vive. Mas a vida que o Senhor Jesus trouxe para nós, ela não pode ser desfrutada em águas rasas. Precisamos mergulhar em águas profundas. E o que eu quero falar aqui hoje é despertar você o desejo de viver em águas profundas. E a única maneira que eu tenho de despertar você a desejar, a ansiar, a entrar em águas profundas, é ministrar para você o que acontece na vida daqueles que permitem com que as águas se avolumem, com que o rio suba, com que as águas transbordem na sua vida. A partir do momento que você venha saber o que acontece com alguém que vive em águas profundas, o seu coração vai ser tomado para desejar viver nesse rio. E é isso que eu quero falar para os irmãos. Esse texto de Ezequiel traz para nós luz a respeito da vida em abundância, da vida no rio, da vida em águas profundas. A primeira coisa que o texto diz é que onde esse rio grande passa, abundância de árvores. Abundância de árvores tem um significado. Quando o texto fala que havia abundância de árvores, lá no verso 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore de um lado e do outro. Essa abundância de árvore, ela está relacionada ao propósito de vida, ao propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para um propósito. A Bíblia diz que todos os seus dias estão escritos e determinados diante de Deus. E esses dias que estão escritos e determinados, estão determinados o propósito pelo qual você foi criado. Tem muitos irmãos que não têm a menor noção por que você foi criado. Tem muitos irmãos que vivem depressão, porque eles acham que estão aqui como que vivendo um peso em cima da terra. Mas quando você vê o chamado do profeta Jeremias, que é algo extraordinário, Jeremias 1,5, ali Deus fala a respeito do propósito de vida dele. Antes que fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, te amei. Está falando para você. E antes que saísse da madre, antes que nascesse, eu te constituí profeta às nações. Esse era o chamado de Jeremias. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós. Talvez você ser médico, advogado, empresário, pai, mãe, funcionário. O nosso chamado está relacionado ao lugar que Deus nos enviou. Todos nós somos enviados de Deus para algum lugar, para a sua família, para o ambiente de trabalho, para o ambiente de escola. Todos os filhos de Deus foram constituídos por um propósito. E essa abundância de árvores está relacionado a esse propósito, está relacionado ao ministério. Infelizmente, para muitos irmãos, o ministério é para pastor, é para líder. Ministério significa pequeno serviço, ministério. Todos nós somos chamados, comissionados para ir e fazer discípulos. O pastor tem uma função no corpo, o líder tem uma função no corpo, o membro tem uma função no corpo, mas nós temos uma função no corpo de Cristo, e essa função deve ser exercida onde você está. Você trabalha numa empresa, tem pessoas do seu lado ali que, se morrer, vai para o inferno. Deus te colocou ali para ser um canal de salvação na vida daquela pessoa. Isso vai acontecer quando você estiver em águas profundas. Se você trabalha numa empresa e ninguém nunca olhou para você e falou: tem alguma coisa diferente em você,
eu não sei o que é, mas você é diferente dos demais. Pessoas que vivem em águas profundas são diferentes. As pessoas nos reconhecem, não tem nada, você não fez nada, mas a pessoa olha para você e fala, tem algo diferente. Alguém já teve essa experiência? Levanta a mão. É quando as pessoas percebem que há algo diferente em nós. Não é porque você é bonito, fez uma chapinha no cabelo, não. É a presença do Espírito Santo na sua vida. E quanto mais profunda for as águas que você vai estiver, mais as pessoas vão perceber, mais as pessoas vão abrir o coração para você. Quantas vezes nós estamos num lugar e pessoas começam a abrir o coração, pessoa que nunca te viu, de repente ele está abrindo o coração, falando das lutas dele, e muitas vezes nos dá graça de falar, eu nunca falei isso para ninguém, não sei porque que eu estou falando para você, porque tem algo diferente, e essa diferença é o próprio Deus na sua vida, é a presença do Espírito Santo. Mas quanto mais profundas são as águas que você está, mais você vai ser usado por Deus para fazer diferença. A abundância de árvores está relacionada a ministério, e o ministério é onde você está. Ah, pastor, eu queria tanto liderar na igreja, mas eu ainda não estou liderando. Você já lidera onde você está, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Você pode ser um canal de Deus ali. Glória a Deus por você querer liderar na igreja. Nós temos aqui, só nos procurar que vamos organizar. Mas é onde você está, não é aqui dentro é o sal no saleiro, não salga nada, é o sal lá fora, salgando, para que o mundo não acabe de apodrecer de vez. A vida sem o rio, sem águas profundas, é uma vida sem propósito. Nós só encontramos o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós entramos em águas profundas, quando nós decidimos entrar em águas profundas. Aí você vai descobrir qual que é o propósito de Deus. Tem irmãos que estão há décadas na igreja, décadas vivendo na igreja, participando dos cultos, vivendo a vida da igreja, mas não sabe por que está aqui. De repente, um dia, por uma obra do Espírito Santo, eles entram em águas profundas, e eles descobrem por que eles foram salvos, por que eles foram criados. E a partir desse momento que você descobre o propósito de Deus na sua vida, é que você vai viver os melhores dias da sua vida. Diga glória a Deus. Os melhores dias que Deus preparou para você é dentro do propósito, não é fora do propósito. Somente quando nós somos inundados pelas águas do Espírito, nós vamos encontrar o motivo pelo qual nós fomos criados, e viveremos os melhores dias. Billy Graham, grande evangelista do século 20, ele falou certa vez, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu sei para onde eu vou, a minha vida está resolvida. Ele estava testemunhando, eu fui criado para um propósito, eu estou cumprindo esse propósito, e quando a minha vida encerrar aqui, eu sei para onde eu vou, porque já está determinado pelo meu Senhor, pelo meu Deus, e porque ele tinha revelação do propósito, porque ele sabia de onde ele veio, o que está fazendo aqui, e para onde ele iria. Ele foi simplesmente o maior evangelista do século 20, multidões, milhões ouviram a palavra através da vida dele e foram salvas. Deus tem isso para cada um de nós. O crente chamado carnal, aquele que anda no nível da alma. Crente carnal não é aquele que vive pecando. Aquele que vive pecando provavelmente nunca nasceu de novo, não é nem crente. Crente carnal é aquele que vive no nível da alma, em águas rasas. Esse vive perdido em relação ao propósito da vida. Por quê? Porque em águas rasas você vai para onde você quiser. Aqui em Manaus é fácil de você entender isso, nós temos muitos rios aqui. Imagina você numa dessas praias aqui, os grandes rios que nós temos, você está na areia, mas de repente você chega e bota o pé na água. Quando você colocou o pé na água, significa que você foi salvo. No dia que você foi salvo, no dia que você creu na obra da cruz, confessou Jesus como Senhor, você nasceu de novo, as águas estão diante de você, você colocou o pé na água, mas nesse primeiro momento você está só com o pé na água, a água está na planta dos seus pés, você vai para onde você quer, você faz o que você quer, o rio não tem nenhuma influência na sua vida, você não sabe qual que é o propósito, você não está preocupado com o propósito, mas a partir do momento que você começa a entrar em águas profundas, você começa agora a ser conduzido e não mais conduzir. Então o crente que vive no nível das águas rasas, no nível da alma, a vida vai conduzindo, é como aquele cantor, deixa a vida me levar. Não, nós não estamos aqui para a vida nos levar, a vida desse mundo é morte.
se você não governar a sua vida, e nós podemos reinar em vida, porque nós já somos possuidores da abundância da graça e o dom da justiça, nós é que temos que reinar. Essa conversa deixa a vida te levar, vai te levar para a morte, vai te levar para o buraco. Nós é que temos que conduzir a nossa vida. O Senhor te deu o Espírito Santo para te conduzir a toda a verdade, é Ele que vai te conduzir. Mas todos nós conhecemos muitos irmãos que estão perdidos, não tem nenhuma noção do que estão fazendo aqui nessa terra, pior ainda, não sabe por que foram salvos. Todos nós, quando nascemos de novo, eu já tive minhas crises, né? Enquanto novo convertido, eu olhava para o céu e falava assim: eu não sei para que o Senhor me salvou. Eu acho que o anjo até errou, o Senhor mandou ele pegar alguém, ele estava com preguiça, foi, me achou do meio do caminho, me pegou, porque está tudo errado. Eu não estou ligado com nada com o Senhor, eu não sei de nada, eu não consigo vencer esses pecados do dia a dia aqui, como é que o Senhor pode ter me escolhido? Mas infelizmente é a crise de muitos irmãos, depois de décadas de novo nascimento. Precisamos caminhar para águas mais profundas. Segunda coisa que o texto fala, quando o rio é grande, é que haverá muitíssimos peixes. Muitíssimos peixes está relacionado a frutos, frutos em todas as áreas da nossa vida. Quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito em águas profundas, vidas serão alcançadas através da sua. Um dia Jesus estava aqui na terra, era um homem, mas a vida de Deus estava nele, e a vida de Deus que estava nele era a luz dos homens. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Hoje você é esse homem e mulher que a vida de Deus está sobre você, e essa vida que está sobre você é luz para aqueles que estão em trevas. A nossa posição hoje, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, é a mesma que Jesus tinha aqui. O mesmo Espírito que operou em Jesus, com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, com dons para curar, é o mesmo que habita dentro de você. A vida que estava sobre ele, está sobre você hoje. E assim como ele produziu muitos frutos, aqueles que vivem hoje, nessa dimensão do Espírito, de águas profundas, você vai ver pessoas nascendo de novo através da sua vida. E não é pelo muito falar, não é pelo muito fazer, é apenas pela presença do rio de vida na sua vida. Agora, como é que do seu interior pode fluir rios de águas vivas? Jesus fala: quem beber de mim nunca mais terá sede. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Você só pode dar aquilo que primeiro você recebeu. É o que Jesus falou lá em João 4 para a mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz, o texto diz: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água natural tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Primeiro eu bebo da água que ele me dá, e depois de mim fluirão rios, rios, rios. No dia que você creu, você bebeu uma medida de água, você foi salvo. Agora você está na posição, Jesus falou: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse viverá agora e cumprirá o propósito. Nós precisamos beber dele. E ele fala também em João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós, os filhos de Deus, que já experimentamos da salvação, que já temos a vida de Deus sobre nós, agora o propósito nosso para a nossa vida é com que flua rios do nosso interior. Mas só vai fluir rios do seu interior quando primeiro você beber, primeiro você sacia a sua sede, primeiro você enche dessa água. E essa água é de graça. Jesus falou: quem tem sede vem a mim e beba de graça a água da vida. Essa água está disponível para cada um de nós a todo momento, o tempo todo, 24 horas por dia. Um simples fechar os olhos e contemplar o Senhor e falar: eu quero ser cheio das tuas águas. Essa água vai ser derramada na sua vida. Depois, quando você abre os olhos do seu interior, passa a fluir rios de águas vivas. Quando você abre a boca, não é mais você falando, são rios de rios, não é um rio, são muitos rios fluindo do seu interior, que vai alcançar outras pessoas. Os irmãos estão entendendo onde é que eu quero chegar? Você foi constituído ministro da reconciliação, a você foi dado o ministério da reconciliação. Você é um ministro que foi enviado por Senhor para essa terra, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para ser um canal do fluir do rio.
Você é a torneira, o registro de onde o Senhor vai derramar essas águas abundantes. Crentes que nunca tiveram a experiência de ser um canal de salvação, você ainda não experimentou nada de Deus. Quando você chega e fala para alguém do amor de Deus, você fala da obra da cruz, e aquela pessoa crê. Você acabou de ser um canal do Deus vivo. Você acabou de falar de algo que o mundo despreza, que o mundo abomina, que o mundo rejeita. Os grandes religiosos do mundo em toda a história criticam o Senhor Jesus, que é Deus. Muitos homens na história ouviram as pessoas falar: mas o seu Deus morreu pregado numa cruz? Normalmente os deuses matam as pessoas, o seu morreu? Pois é, o meu morreu para me salvar. Atos fala que os apóstolos fluíam tremendamente, porque testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus. Quando você fala que Deus se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou, as pessoas convertem só de ouvir um negócio desse. Muitos crentes querem fazer um seminário teológico: eu preciso aprender mais para falar de Deus. Você só tem que falar da obra da cruz. Foi lá que Deus botou o Filho dele para morrer, para salvar os pecadores. Não existe, não precisa de um seminário teológico para falar isso. Em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas, quando eu beber da fonte. Jesus é a fonte de água viva. O rio somente fluirá em você, se primeiro você beber. Você é mais importante para Deus. Não é a obra que Ele realiza através de primeiro você. Mas você só vai viver a vida em abundância que Ele trouxe se você beber dessas águas, se você andar em águas profundas. Muitos irmãos estão clamando por avivamento. Houve agora essa experiência nos Estados Unidos, um grande avivamento. Muitos irmãos estão orando por avivamento, mas não há avivamento sem nós entrarmos em águas profundas. É quando os crentes entram nessa dimensão das águas profundas do Espírito Santo, é que agora nós somos o canal do avivamento. Avivamento não é Deus vir para fazer um avivamento, é Deus nos usar para ser um canal do avivamento. É para a vida que está sobre nós se multiplicar. Avivamento é quando alguém está morto que nasce de novo. Nós já nascemos de novo, mas tem muita gente morta lá fora, que precisa ser ressuscitada, avivada. Primeiro você bebe, sacia sua sede, desfruta do rio, e depois do seu interior fluirão rios de águas vivas. O problema é que tem muitos irmãos, os rios de águas vivas fluem do seu falar, principalmente do testemunho de vida. Muitas pessoas dão muito valor no testemunho de vida, não é pelo falar. A palavra de Deus tem poder por si só. Quando você abre a boca e fala da palavra de Deus, ela tem poder. Mas muitos irmãos ainda estão falando coisas que produzem morte. Jesus falou em Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando você bebe da água da vida, quando você ouve o chamado do Senhor: quem tem sede, vem a mim e beba. Quando é que você tem sede? Quando você está com um problema no casamento, quando você está com um problema na criação dos seus filhos, quando você está com um problema na sua vida financeira. Esse é um momento de sede. Mas o que é que a gente começa a fazer? Começa a correr para um lado, para o outro, feito barata tonta. Eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. Esse é um momento de deserto. O deserto é lugar de sede. É nessa hora que o Senhor está falando: quem tem sede, vem a mim e beba. Está com um problema no casamento? Vá na fonte, é lá que vai vir a restauração. Está com um problema na criação do filho? Vá na fonte. Essas águas vivas vai produzir vida aonde há morte. Quem tem sede, vem a mim e beba. Tem muitos irmãos morrendo de sede, porque ainda não entendeu que Jesus é a fonte da água da vida, que está lá pronto falando: está com sede, vem a mim. Ele não vai jogar água sobre você, mas se você for até Ele, Ele vai te dar a água da vida, e nunca mais você vai ter sede nessa área. Eu preciso beber da água da vida, encher meu coração dessa vida, para que da minha boca flua agora rios de água viva, para que da minha boca flua apenas palavras de vida, não palavras de morte. Tem muitos irmãos que o tempo todo está liberando palavras de morte, está condenando, acusando o tempo todo. A boca dele não tem uma palavra de edificação, apenas de destruição. Beba da água da vida, água viva, para que você mesmo seja cheio e depois transborde. Mas esses muitíssimos peixes falam também de prosperidade. É o fruto da prosperidade.
A unção do rio, das águas profundas, fará com que tudo que você faz prospere. Pessoas ungidas, pessoas que andam em águas profundas, produzem mais e mais rápido. Você vai ser reconhecido no seu trabalho pela produtividade. Jovens solteiros que andam em águas profundas casam mais rápido. Isso é verdade porque exalam um bom perfume. As pessoas querem estar próximas de quem é cheio do Espírito Santo. As pessoas querem estar próximas de quem libera vida. Ninguém quer estar perto de pessoas que o tempo todo está falando de morte, está falando de maldição, de condenação. Ninguém quer ficar perto de pessoas assim. As pessoas querem ficar perto de quem tem vida. Por isso que as multidões andavam atrás de Jesus, porque a vida estava nele. Nós precisamos ser cheios dessa vida, e esse é o rio de águas vivas que nos coloca nessa condição. As pessoas querem ficar próximo de quem tem essa unção. Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a eles. A irmã cantou uma música linda aqui, de sermos atraídos, atraídos, atraídos. Jesus falou que quando ele fosse levantado, ele estava falando da cruz. No dia que eu for levantado na cruz, eu vou atrair todas as pessoas para mim, porque a cruz é a revelação do amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz. Ele está falando ali, isso ele fala lá em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. As pessoas eram atraídas para ele quando ele estava aqui, mas hoje as pessoas são atraídas para o Cristo que morreu na cruz através da nossa vida. Quando você está cheio da vida de Deus, quando você desfruta da vida de Deus, quando você fala do amor que você experimentou, quando você fala da paz que excede o entendimento que tomou o seu coração, o mundo está precisando desse amor, o mundo está precisando dessa paz, mas eles vão escutar isso através da nossa vida. Não é apenas do pastor que prega no culto, é dos irmãos espalhados em todos os cantos da cidade. Jesus disse que quando ele fosse levantado, então esses rios fluem na vida daqueles que Cristo foi levantado. Quem são aqueles que Cristo foi levantado? São aqueles que provaram da obra da cruz e do poder da cruz. Teologicamente falando, existe a obra da cruz. Quando você crê na obra da cruz, você foi salvo, a graça de Deus te alcançou. Mas existe o poder da cruz. O que é o poder da cruz? É pelo poder da cruz que nós permanecemos salvos e somos transformados da imagem de Cristo. Essas duas coisas são fundamentais para a nossa vida. Você precisa crer no poder da obra consumada, porque na obra consumada Deus jogou sobre você salvação. Está salvo, está consumado, nada pode separar do amor de Deus. Mas pelo poder da cruz, Deus vai agora operar transformando você. Pelo poder da cruz, o Espírito Santo está o tempo todo te conduzindo a toda a verdade. Os rios de águas vivas fluem daqueles que foram marcados pela cruz. Cada um dos irmãos que nasceram de novo, eu tenho sempre aquela visão, tem uma cruz tatuada no seu coração. Uma cruz está ali para mostrar para você, a sua vitória foi na cruz, a nossa vitória foi na cruz, a sua vitória no seu casamento foi alcançada na cruz, a sua vitória na criação dos seus filhos foi alcançada na cruz, a sua vitória na vida financeira está lá na cruz. A vitória no ministério, na vida da igreja, não é no pastor, não é no líder, está na cruz. Foi lá que Deus conquistou a vitória e nos deu de graça. Nós precisamos crer todos os dias que pela obra da cruz nada pode mudar minha natureza mais. Eu fui feito nova criatura, o meu pecado não tem poder de mudar minha natureza, como não tinha as minhas boas ações antes, o poder de mudar minha natureza. Os filhos de Adão podem fazer boas ações o tempo todo, que essas boas ações não têm o poder de mudar a natureza dele. Ninguém nasce de novo porque fizeram boas obras. Da mesma maneira, hoje, depois que você foi feito nova criatura, nada pode mudar as suas boas obras ou suas más obras, não tem o poder de mudar a sua natureza. Você é filho de Deus, ponto final, diga glória a Deus. Quando nós estamos mergulhados em águas profundas, nós prosperamos porque o rio traz abundância de peixes, traz sabedoria. Terceira coisa que acontece quando o rio é grande na nossa vida,
Lá em Ezequiel 47:8 diz: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. As águas do rio de vida, por onde ela chega, aonde a morte, ele estabelece vida. Nós estivemos em 2012 com o pastor Luiz Israel e nós fomos lá no Mar Morto. Isso aqui é uma profecia para Israel, né, de que aquele Mar Morto que está acabando, que está secando, né, é o lugar mais baixo do mundo. Mas havia uma profecia que as águas do rio entraria e produziria vida. Se você entrar na internet hoje, você já tem muito tempo, 2012 já tinha lá os chamados bolanes, que são crateras que estão aparecendo na margem do rio, do Mar Morto, com águas limpas que está entrando no mar. E aquele mar que não tinha nenhum tipo de vida, hoje já se encontra peixes nele. Os judeus já estão ficando assim, o Messias está vindo, porque as águas do mar que era morto agora está tendo vida, é o cumprimento da profecia. Mas infelizmente eles estão achando que essa profecia é a vinda do Messias, mas o Messias já estará voltando, porque ele já veio, amém? Mas o que eu estou falando aqui é que onde o rio, onde as águas profundas chegam na sua vida, aquilo que está morto vai viver. Isso aqui é para a nossa vida prática do dia a dia. Tem alguma área da sua vida que está morta, ou que está morrendo? A morte nos ronda o tempo todo, queridos. O tempo todo a morte está tentando pegar você. De repente a morte não consegue pegar você, mas pega alguém da sua família, pega seu pai, pega seu filho, pega seu irmão, e de algum momento você está vivendo angústia. Tudo aquilo na nossa vida que se refere à nossa vida, aquilo que está do nosso lado, que está produzindo angústia, porque a morte está ali. Mas onde esse rio chega, tem o poder de transformar a morte em vida. Isso é vida prática. Andar em águas profundas significa que nós não veremos morte na nossa vida. E quando surgir qualquer situação, esse rio é poderoso para chegar e mudar aquela história. Há milênios o Mar Morto não tem vida, mas hoje há nascentes de água doce que está contaminando o Mar Morto, fazendo com que vidas permaneçam ali. Então nós não precisamos preocupar em mudar a vida de ninguém. Nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. Nós não conseguimos mudar nem a nossa vida. Nós devemos apenas confiar no rio. Se tem alguém do seu lado com problemas, você tem que apenas ministrar esse rio. Você tem que apenas fazer com que o rio flua do seu interior e alcance essas pessoas. Você será um agente de vida na proporção do rio, das águas que você anda. Se você anda em águas mais profundas, mais vida fluirá de você. Águas mais rasas, menos vida. A verdade é que quanto mais perto do Mar Morto nós estivermos, maior será o rio da vida. Nós sabemos que nós não devemos nos envolver com as coisas do mundo. Nós não devemos estar na roda de escarnecedores do mundo, nem andar no caminho dos pecadores do mundo. Mas quando nós estamos lá com a revelação de quem nós somos em Cristo, que nós estamos em Cristo, então quanto mais próximo dos pecadores nós estamos, maior vai ser a unção do rio. Quando você está próximo dos pecadores para falar do evangelho da salvação, esse rio vai transbordar na sua vida e vai alcançar aquelas pessoas. Quanto mais próximo o rio de água viva chega do Mar Morto, maior vai ser as suas águas, as torrentes de águas. Nós não devemos ter medo do mundo, porque nós estamos aqui para ser sal e ser luz. A vida que está sobre nós é a luz do mundo. A vida que estava sobre Jesus era a luz dos homens, e essa vida está sobre nós hoje. Mas nós vamos desfrutar dessa vida, vamos refletir essa vida na medida que andamos em águas profundas. Quarta coisa que o texto fala quando o rio é grande: tudo viverá por onde quer que passe o rio. Todas as áreas da nossa vida estão o tempo todo lutando contra a morte. Todas as áreas, vida financeira, vida espiritual, vida familiar, nossa saúde, o tempo todo estamos esbarrando na morte. O tempo todo a morte está nos rondando. Tudo precisa lutar contra a morte. E muitos irmãos ficam exaustos, porque estão tentando se livrar dessas contaminações no esforço próprio, lutando na força do braço, fugindo da morte. O que nós temos que fazer é trazer o rio para dentro da nossa vida. Tem muitos irmãos que andam em águas profundas aqui no culto, na hora do louvor, eles entram em águas profundas,
mas quando sai da porta para fora, estão apenas nas águas rasas. Nós precisamos trazer essas águas profundas para todas as áreas, para o nosso casamento, para a criação dos filhos, vida financeira, todas as áreas. Tem muitos irmãos que desfrutam de águas profundas no ministério, é uma célula frutífera, uma igreja abençoada, mas o casamento derrotado, a vida financeira derrotada, não desfruta da vida em abundância em todas as áreas. Jesus veio para trazer vida em abundância em todas as áreas. Por isso nós temos que trazer esse rio de águas profundas para todas as áreas da nossa vida. E trazer, quando nós trazemos o rio para dentro da nossa vida, quando nós colocamos no centro do rio a nossa vida completa, então esse rio tem o poder de mudar todas as circunstâncias. Os problemas, os nossos problemas agora estarão em águas profundas. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se tem alguma área da sua vida que não está conforme você gostaria, se tem alguma área da sua vida que ainda não está como a vontade de Deus, tem alguma área da sua vida que você não está desfrutando de vida em abundância, é hora de você trazer para o rio, mergulhar essa coisa no rio. Se o seu casamento não está vivendo vida em abundância, coloca o seu casamento em águas profundas, águas profundas do Espírito de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, vivendo essa dimensão, quando nós estamos mergulhados nas águas profundas do Espírito, todos os nossos problemas também são transportados para essa dimensão, e aí toda a perspectiva muda. Problemas que são muito grandes para você, olhando de maneira natural, há muitos problemas que nós não temos condição de resolver. Pais sofrem por causa dos filhos, porque não tem como você vigiar o seu filho o tempo todo. Seu filho vai para a escola, seu filho vai para muitos lugares, não tem como você proteger, nem a você mesmo. Você está aqui, quando você sai ali, um acidente, um ladrão, alguma coisa. Quando eu estou em águas profundas, é o rio que vai nos guardar, é a presença de Deus que vai nos guardar, a perspectiva muda. Um problema que é muito grande para você, e é grande mesmo, impossível de resolver, quando você coloca esse problema diante de Deus, é insignificante, porque para Deus não há impossíveis em todos os seus caminhos, em todas as suas promessas. Jesus veio para trazer vida em abundância. Tem alguma área da sua vida que você não está desfrutando de vida em abundância? Coloca diante de Deus. Senhor, o meu casamento, Senhor, o meu filho, minha vida financeira, coloca diante de Deus, porque para Ele não é problema, para você pode ser um problema gigante, impossível de resolver. Mas quando nós vivemos em águas profundas, nós temos essa liberdade de falar com o Senhor, e Ele tem o poder de mudar completamente a nossa história. A dimensão das águas profundas é poderosa para transformar tudo. Imagina aí um problema maior que você viveu ou está vivendo na sua vida. Olha o que o Salmo fala, Salmo 97, verso 5. Esses grandes problemas derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Pode ser um problema que você não consegue imaginar nem como Deus pode transformar. Diante de Deus, eles vão se derreter como cera. Isaías 40:12, a segunda parte diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Nosso Deus é tão grande, nós cantamos aqui, grande, grande é o nosso Deus. Não há problemas que Ele não possa resolver. O problema somos nós. Onde é que nós estamos vivendo? Nós que estamos controlando a nossa vida, ou o rio está nos conduzindo? A partir do momento que você entra em águas profundas, que não dão mais pé, que não tem como nadar, a responsabilidade agora passou a ser dele. Todos os seus problemas são dele, a nossa vida é dele, e a partir do momento que eu me entrego completamente a ele, agora ele é que vai resolver todas as circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Quinta coisa que o rio fala, quando o rio é grande, que o texto fala, é que junto a ele, junto ao rio, se acharão pescadores. Ezequiel 47:10 diz que junto ao rio se acharão pescadores. Aí nós vemos Jesus falando para os discípulos, Mateus capítulo 4, a partir do verso 19, e disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A profecia de Ezequiel fala que junto ao rio vai haver muitos pescadores que vão lançar as redes.
E quanto mais redes, mais peixe, mais peixe, mais peixe. E agora Jesus fala, quem serão os pescadores? Quem são os pescadores de quem Ezequiel está falando? Quem são os pescadores que estão na profecia de Ezequiel? Fala assim, você é o pescador que foi profetizado por Ezequiel. Junto ao grande rio haverá muitos pescadores, que estarão lançando as redes, estarão pegando muitíssimos peixes. São vidas que estão aí fora mortas, mas muitos irmãos não estão sequer à margem do rio, não estão sequer nas águas rasas. Jesus fala em Mateus 9,37, e então se dirigiu a seus discípulos, aquele que já havia feito pescador de homens: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós podemos encaixar esse texto agora na profecia de Ezequiel. Jesus dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os pescadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que mande pescadores para a sua seara. Está cheio de peixe morto aí fora, está faltando pescadores. Cada irmão, cada filho de Deus, cada pessoa que provou da obra da cruz, você foi constituído pescador de homens. Tem muitos irmãos, os legalistas principalmente, que amam o que Jesus fala, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eles usam isso para pressionar os crentes, tem que mudar de vida, tem que fazer, tem que morrer. Mas aqui Jesus está falando, vinde após mim, e eu vos farei pescador. Não está falando para negar nada, só está falando, vem e eu vou fazer de você. Agora vem para onde? Vem para águas profundas. Vem beber das águas que eu tenho para te dar. Na medida que você bebe das águas, Ele está fazendo você agora pescador de homem, com a boca fechada, sem falar nada. Apenas a sua presença, cheio do Espírito Santo, vai fazer com que pessoas sejam quebrantadas do seu lado. Pessoas que trabalham com você, pessoas da sua família, vai começar a perceber que tem algo diferente em você. Eles não têm a menor noção do que é, mas tem alguma coisa diferente. Tem pessoas que têm medo da gente. Tem pessoas que não chegam próximo, eu não sei o que tem neles, eu fico com medo, né? Mas é a presença de Deus, quando nós vivemos em águas profundas, e é o que eu estou falando aqui para despertar você a desejar, a viver em águas profundas. As pessoas se quebrantarão na presença de Deus por causa da sua presença. Não era isso que acontecia com Jesus, que tinha a vida sobre ele? É a mesma coisa, o mesmo Espírito vai operar na sua vida. O Senhor está falando, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E aqui nós vemos também a obra exclusivamente dele, não é você que gera. O Senhor falou, ide fazer discípulos, mas não somos nós que fazemos discípulos, é Ele que faz discípulos. O que nós temos que fazer é pedir ao Pai, pedir ao Pai, pedir ao Pai. Rogai ao Senhor da seara, Ele é que vai mandar. Nós não temos que convencer ninguém a fazer nada, não temos que convencer as pessoas a vir para a igreja, não temos que convencer as pessoas a ser um ministro da reconciliação, não temos que convencer as pessoas a pregar o Evangelho, não temos que convencer as pessoas a ser vencedor, que vai ser arrebatado. O que nós temos é que estar cheio do Espírito e ministrar as águas vivas. Jesus falou para aquela mulher samaritana, essa água que você está bebendo aí, você vai voltar a ter sede, mas da água que eu tenho, você vai beber e nunca mais vai ter sede. É essa água que nós temos que beber. E na medida que nós nos encharcamos dessa água, do nosso interior passa a fluir rios. Agora você foi transformado num pescador de vidas, pescadores de homens. Nós temos que mostrar o rio, viver em águas profundas, que esse rio transborde na nossa vida e alcance as pessoas que estão do nosso lado. Nós nunca seremos um instrumento útil nas mãos de Deus, vivendo em águas rasas, mas também nunca conseguiremos viver uma vida longe da presença consagrada, se estivermos em águas profundas. Quem vive em águas rasas, não pode ser um grande canal de Deus aqui na terra, mas quem tem águas profundas, você nunca vai ter problemas, você nunca vai deixar de ter uma vida consagrada, porque você está na presença. Jesus, pregado na cruz, dando o último suspiro, estava em águas profundas, fazendo a vontade do Pai. Mas muita gente acha que você tem que morrer na cruz, né? Semana passada nós falamos que a novilha morreu de uma vez por todas, não precisa morrer mais ninguém na cruz, que você tem que negar a si mesmo. É esse medo que você tem, essa dúvida de que a obra da cruz foi poderosa para te garantir, essa dúvida de que ainda tem alguma coisa para me fazer.
O Senhor fala: negue-se a si mesmo. Quem aqui é nova criatura, diga glória a Deus. Mas tem gente que fala que você tem que negar a si mesmo. Você hoje não é mais descendente de Adão, você não pode negar a si mesmo. Se você vai negar a si mesmo hoje, você vai negar que você é nova criatura, que você foi criado em justiça e santidade, que você é filho de Deus. Então não tem, negue-se a si mesmo hoje. O que tem é: siga o Senhor. Quem quer vir após mim, olhe para a obra da cruz. Na cruz a obra foi consumada. Olhe para a obra da cruz e siga-me, e eu vou fazer de você pescador de homem. Tomar a cruz é olhar para a cruz, não é carregar a cruz. Muitos irmãos estão inventando cruz. Tem muita gente carregando cruz que não foi Deus que colocou. Tem muito marido que acha que a esposa é a cruz que ele tem que carregar. Tem muita esposa que acha que o marido é a cruz que tem que carregar. Tem muito pai que acha que o filho é a cruz que ele tem que carregar. Tem muito filho que acha que o pai é a cruz. Tem muitos irmãos que acham que o patrão é a cruz que ele tem que carregar. Não tem mais cruz, querido. Não existe cruz para carregar. Ela não é marido e esposa. Quantas vezes você já falou: ei, cruz? Não há mais cruz. A cruz está tatuada no seu coração. É a cruz da obra consumada. Seu marido, sua esposa, seu pai, seu filho, seu patrão está aí hoje como alguém que Deus te deu a oportunidade de expressar Jesus, de revelar o amor dele. Hoje de manhã eu falei algo aqui do Espírito. Tem muitos irmãos que querem sair do emprego porque tem um colega de trabalho do inferno, maligno, demoniado, e aquele cara pega no pé dele o tempo todo, está te perseguindo o tempo todo, criando confusão o tempo todo, e aquele irmão está fugindo dele, está assim, resistindo, está odiando o colega de trabalho. Se parecer com Jesus é você tomar decisão: esse colega meu me odeia, mas eu vou amar ele apesar de tudo isso. E a partir do momento que você decide amar aquela pessoa que está te perseguindo, não é isso que Jesus falou? Nós devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A partir do momento que você decide amar aquele colega, você vai ver como muitos irmãos já testemunharam. A pessoa chegou e pediu perdão: queria te pedir perdão porque eu estava aqui te perseguindo aqui na empresa. No dia que você decide amar quem te persegue, você está sendo parecido com Jesus. Aquele chefe, aquele colega, aquele irmão mesmo da sua família, aquele parente, aquela cunhada, queridas irmãs, a sua cunhada, aquela abençoada, endemoniada. O dia que você decidir amar ela, você vai estar parecendo com Jesus e vai ser um canal de salvação. Diga glória a Deus. Mas isso só vai acontecer se você estiver em águas profundas. Em águas profundas nós não temos problema de parecer com Jesus. Em águas rasas eu viro as costas e vou embora. Em águas profundas o rio te leva para perdoar, para pedir perdão, para restaurar, para amar. Porque você não tem controle em águas profundas. Em águas rasas você vai para onde você quiser. A pessoa te ofendeu, você vira as costas, vai, amaldiçoa e vai embora. Mas em águas profundas você não consegue seguir o caminho que você quer. O rio vai te levar, você vai perdoar, você vai ser um canal de Deus. E aquela pessoa que antes te perseguia se tornará seu grande defensor. Nós só temos que tomar uma decisão de viver conforme o evangelho que o Senhor nos deu. Diga glória a Deus. Sexta coisa, o texto fala novamente a respeito de peixe. Quando o rio é grande, haverá peixes em multidão excessiva. Já falou uma vez, fala duas vezes de quantidade de peixe. Primeiro vai haver peixe em abundância, agora fala peixe numa multidão excessiva. Se você vive em águas profundas, prepare-se para a extravagância de Deus. Agora é Deus te abençoando, agora Deus derramando sobre a sua vida nessa terra, nos dias de hoje, bênção sem medida. Quando você vive em águas profundas, não vai faltar nada. A unção no ministério, alegria na sua casa, prosperidade financeira, saúde. Quando o rio é grande, nós podemos esperar a grandeza do nosso Deus na nossa vida. O segredo não está em estratégias, não está naquilo que nós fazemos, está no rio. Conforme a quantidade de águas que você vive, é aquilo que você vai desfrutar. Mergulhe em águas profundas, saia da rasura, deixe o rio crescer e tudo será mudado na sua vida. Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já está desfrutando de vida em abundância? Você está desfrutando de alegria em abundância?
de prosperidade em abundância. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade está relacionada a tudo que traz prazer na sua vida, paz, né? Harmonia do lar, na família. Nós já estamos desfrutando dessa vida em abundância. Nós sabemos que há muito mais. Por mais que esteja abençoado hoje na sua vida, há muito mais, porque a abundância de Deus, ela excede o nosso entendimento. Atos 4:33 fala daquilo que os apóstolos estavam desfrutando ali na vida da igreja, com grande poder. Os apóstolos, Atos 4:33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. O que eles faziam para desfrutar da abundante graça, do favor imerecido? Dar o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Será que isso é difícil para alguém? De chegar e falar: eu creio que Deus mandou o seu filho aqui na terra, que morreu lá na cruz por causa dos pecadores, mas como ele não tinha pecado, ele ressuscitou. Isso é testemunhar da ressurreição do Senhor, porque ele ressuscitou. Hoje nós podemos viver uma vida livre da condenação. Os apóstolos desfrutavam de graça abundante, apenas porque testemunhavam que o Senhor ressuscitou. Em relação ao rio, algumas coisas importantes para nós. Quando o rio é grande, todas essas coisas acontecem. Agora eu preciso mergulhar nesse rio, eu preciso entrar nesse rio. Eu estou na praia com a palma dos pés na água, eu preciso entrar nesse rio agora. Eu quero falar agora a respeito de algumas coisas que precisamos estar atentos para saber como eu vou mergulhar no rio. Ezequiel 47, capítulo 1, verso 1 diz: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, diga templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. A primeira coisa que fala aqui é que essas águas profundas saem do templo. No Velho Testamento, primeiro tinha, quando Deus separou ali o povo de Deus através de Moisés, a tenda da congregação. A tenda da congregação era o lugar que Deus falava. Depois Deus estabeleceu o tabernáculo de Moisés, depois o templo mesmo de Salomão. Aquilo ali era o lugar que Deus falava. Mas hoje Deus fala onde? Todas essas coisas do Velho Testamento, tenda da congregação, tabernáculo, templo, apontava para quê no Novo Testamento? Para a igreja. A igreja é a casa de Deus hoje. A igreja é o lugar onde o rio flui. Aqui está falando que as águas fluem do templo. Essas águas do rio, esse rio abundante, flui do templo. Então nós não podemos esperar vida em abundante fora da vida da igreja. E é por isso que o diabo está aí, gerando aí uma religião de evangélicos desigrejados fora da vida da igreja. O templo fala da igreja. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo individualmente. Há uma medida de unção na vida de cada um dos irmãos. Mas o grande rio, ele flui quando nós estamos vivendo em unidade. Que nós falamos agora na Holy Fest muito a respeito disso. Quando a igreja é quando é um só coração, um só propósito, que vivemos com a revelação de que fazemos parte do mesmo corpo, então nós podemos esperar um grande rio. E é de aí que vem os grandes avivamentos. O rio de vida que flui de uma igreja unida vai alcançar muito mais pessoas. O texto diz que as águas fluíam do templo. A igreja é o templo hoje. O rio flui de dentro de nós, mas também flui quando estamos na vida da igreja. A igreja é essa escada, é a escada de Jacó, que liga o céu à terra, onde anjos de Deus estão subindo e descendo. É a igreja. Tem muitos irmãos que criticam a igreja, falam mal da igreja. Tem muito crente que sai da igreja, porque a igreja não está perfeita, mas o Senhor está ataviando a sua noiva. A noiva não está pronta, a noiva está sendo edificada. Paulo fala isso claramente ali no capítulo 5 de Efésios, que o Senhor está preparando a sua noiva, não está pronta. Então tem pessoas que estão procurando uma igreja perfeita, ainda não tem. O dia que o Senhor Jesus voltar, aí sim, nós estaremos agora glorificados, vivendo a vida de igreja perfeita. Mas hoje nós estamos vivendo na vida da igreja, e é exatamente a nossa imperfeição é o que faz com que nós venhamos a parecer mais com Jesus. É quando o pastor fala alguma coisa que você fica magoado com o pastor, quando o líder fala alguma coisa, quando o irmão passa e não te cumprimenta, que você tem alguma coisa fervendo dentro de você. É a oportunidade agora de você se parecer com Jesus. A noiva está sendo preparada. Não somos nós, a condição que nós estamos hoje
não vai completar a perfeição da igreja. Nós estamos sendo transformados, amém? Você ainda não é um anjo, você ainda não está na estatura do varão perfeito, está longe ainda. Se você for sincero, ainda está muito longe para você se parecer completamente com Jesus, sim ou não? Mas a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Naquele dia seremos tal qual Ele é. Mas hoje eu sou imperfeito, você é imperfeito, os imperfeitos vão andar junto. Não vamos ficar agora magoados uns com os outros, vamos nos perdoar mutuamente, nos edificar mutuamente. É quando nós trabalhamos dessa maneira, unidos, com um único propósito, é que nós vamos desfrutar desse rio em abundância. Por quê? Porque o rio flui debaixo do templo. Se você pode até ter uma medida do fluir sozinho, mas só experimentaremos uma grande medida estando vinculados. E aí tem irmãos que não ficam vinculados em lugar nenhum. Nós somos pedras vivas, nós éramos pedras mortas que estávamos lá no mundo. O Senhor foi lá, pegou aquela pedra toda cheia de ponta, toda lascada, e trouxe para essa edificação que é a igreja. E agora Ele está lapidando, burilando, preparando para essa pedra ficar encaixada. Só que esse burilar, esse tirar as arestas, às vezes dói, às vezes machuca, e tem muitos irmãos que não param. Quando Deus usa o pastor para falar, o líder para falar, ou algum irmão que chega e fala de alguma coisa que está errada na vida dele, em vez dele aceitar esse burilar do Espírito Santo, ele vai embora, e aí ele não está encaixado em construção nenhuma. As pedras que rolam, você precisa estar encaixado. Lá em Goiás se fala, né, quando fazia muro de pedra, a pedra tinha que ficar perfeitamente calhada, bem encaixada, mas para que ela fique perfeitamente encaixada, precisa tirar algumas pontas, precisa tirar algumas rugas. Esse é o operar do Espírito Santo, para que a gente possa viver a vida da igreja. Mas tem irmãos que está aqui hoje, e chega e fala: pastor, Deus falou que aqui é o meu lugar. E eu falo para todo irmão que vem para a videira, que vem de outro ministério, eu falo: se Deus mandou você vir para cá, venha. Se Deus não mandou, não venha. Vai ser problema para você e para mim, porque se Deus não mandou você vir para cá, você vai criar confusão aqui. Mas tem irmão que fala: Deus mandou vir para cá, semana que vem Deus mandou ir para outro lugar. Aí Deus mudou de ideia, não era aqui que era o seu lugar? Deus mandou ir para tal lugar, não, agora mudou de ideia. Quando Deus te coloca num lugar, Ele é o Senhor, amém? Você precisa saber onde é que Deus te plantou, plantado junto à corrente das águas. Se Deus mandou você vir para cá, é porque aqui tem a fonte de águas que vai sustentar você. Mas você chega aqui, o pastor fala um negócio, você fica com raiva e vai embora. Você saiu da fonte das águas, você está no deserto agora. Aí chega lá: não, Deus mandou para outro lugar, Deus mandou para outro lugar. Finca, cria raízes. Eu sei que Deus manda pessoas para lá, manda pessoas para cá, mas Deus não muda de ideia todo dia, porque tem um propósito, tem um ministério para você. E tem muitos irmãos que ficam começando ministério, todo ano começa de novo, todo ano está no zero. Começou a criar raiz, começou a frutificar, não, vou embora que Deus mandou para outro lugar. Mas Deus mandou, você vai perder tudo, vai começar de novo. Precisamos fazer de Jesus o Senhor da vida. O pastor Luiz começou o ministério da videira, saindo de um ministério, ele fazia parte de um ministério, mas ele falou que 2 anos ele resistiu ao Espírito Santo, 2 anos, não vou sair, não vou sair, não vou sair. O Espírito Santo falando com ele, ele fala que, ele testemunha num livro dele, que ele sentiu o peso da mão de Deus, que havia chamado ele para começar o ministério, mas durante 2 anos, ele resistiu: não vou sair, não vou sair. Ele precisava de ter essa convicção plena. Mas tem irmão que sai todo dia, não para em lugar nenhum, e aí não cria raiz, e aí não frutifica. A culpa é do pastor, a culpa é do outro pastor, a culpa é do outro pastor, a culpa nunca é dele, porque Deus mandou vir para cá, mas chegou aqui e não frutificou. Deus não mandou vir para cá. Aqui não tem águas para você. Nós fazemos parte da vida da igreja quando nós temos alguém que fala na nossa vida. Tem alguém que fala na sua vida? Tem alguém que você cuida na vida da igreja? Você está vinculado com alguém na vida da igreja? Tem alguém do seu lado? Você compartilha com alguém? Igreja é relacionamento, igreja é família. Não existe família perfeita sem relacionamento. Está lá o pai, a mãe, 4 filhos, ninguém conversa com ninguém. Isso é uma família? O sentido aí do IBGE mas é uma família no sentido de Deus?
O pai não conversa com a mãe não conversa com o filho, o pai não conversa com o filho, isso é uma família? Não é. Nós somos a família de Deus, que devemos viver nesse relacionamento. Se não há esse tipo de coisa na sua vida, se ninguém fala na sua vida, se você não cuida de ninguém, se você não tem ninguém do seu lado, você não está vivendo a vida da igreja. Precisa de endireitar os seus caminhos. Tem muitos irmãos que são apenas frequentadores de culto, que não têm a menor noção do propósito para a vida deles. Mas se você quer que o rio flua através da sua vida, se envolva, interaja. A nossa Holy Fest tem esse propósito e foi uma bênção, onde os irmãos passaram a conhecer outros irmãos, a criar novos vínculos de relacionamento. Deus tem muito mais para nós, mas primeiro precisamos mergulhar na vida da igreja. Mas o texto também fala, Ezequiel 47, a partir do verso 3, aleluia. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir, fala um cordel para medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Aqui nós temos um homem que pegou um cordel para medir. Esse homem é Jesus, e as pessoas que ele está medindo somos nós que somos medidos. Aqui ele tem uma sequência, um caminho para ir para águas profundas. Ele mediu 1000 côvados, as águas davam nos tornozelos. No dia que você foi salvo, você pisou na água, a água está no tornozelo. Tem muito irmão que está 50 anos na igreja, a água está no tornozelo, ele não se arrisca nada na vida da igreja, mas aí depois que a água está no tornozelo, ele mediu mais 1000 côvados, agora a água já está no joelho. Mediu mais 1000 côvados, a água está no lombo. Mais 1000 côvados, agora eu já não dou conta de botar o pé no chão, agora a água está me levando, eu tenho que passar nado. Esse medir fala a respeito dos testes que o Senhor coloca diante de nós. Prova, né? Os irmãos gostam de falar que nós somos provados, somos testados. Não é propriamente um teste no sentido do mundo, que você pode ser reprovado. Esse teste é uma porta para você ir para águas mais profundas. Você está na vida da igreja, você vai para onde você quer, você faz o que você quer, porque as águas estão no tornozelo, você tem o controle completo da sua vida. Agora o Senhor coloca diante de você águas um pouco mais fundas, e você sai fora. Então esse medir é medir a sua vontade, se a sua vontade está ligada à vontade dele. Essa medida é a medida de entrega, para nós crescermos na unção e no mover. Esses testes vão nos conduzir a novos níveis, são respostas. Você está com a água no tornozelo, e você quer entrar em águas profundas. Eu quero liderar, eu quero discipular, eu quero crescer na vida da igreja, eu tenho um chamado. Esse é o teste. Há um desejo no seu coração de entrar nas águas profundas, você está morrendo de medo. O líder chama você para ser um líder em treinamento, Deus me livre que eu não quero mexer com isso não. Vai ficar com a água no tornozelo. O Senhor está medindo. Agora, nós medimos, esse cordel era para medir terra, né? E se medir a terra para possuir a terra. O Senhor está nos medindo para nos possuir. Esses níveis de águas, tornozelo, joelho, lombo e águas profundas, são níveis de entrega, níveis de consagração ao propósito. O quanto você está disposto a se entregar à vontade de Deus. Não é vontade do pastor, vontade do líder, é a vontade de Deus. Em águas profundas você conhece a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Pedro fala na carta dele que nós somos propriedade exclusiva dele. Nós temos um dono. O Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo mundo quer ter um pastor que não deixa nada faltar, mas o pastor que não deixa nada faltar precisa ser Senhor. Se o pastor não é o Senhor da sua vida, vai faltar muita coisa, porque o pastor é aquele que conduz o rebanho, e aí o pastor que é Senhor fala, vai, e você vai, lá tem abundância, não vai faltar nada. Mas se o pastor que é o Senhor fala vai, você não vai, fala fica, você vai, fala não vai, você vai,
não tem abundância, vai faltar tudo. Só não vai faltar nada se o pastor for o Senhor da sua vida. Nós temos um dono, querido, nós fomos comprados, nós vamos hoje celebrar a ceia, é o corpo e o sangue do Senhor, do preço que foi pago, e por causa do preço que foi pago, nós nos tornamos propriedade exclusiva dele. Ele é um bom Senhor, que nos concedeu liberdade. Agora foi para a liberdade que eu te libertei, mas a vontade de Deus é que você agora permaneça nele, porque é nele que está a fonte de águas vivas. Eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Essa questão de irmãos ficar mudando de igreja em igreja, Deus não mandou mudar de igreja, e o cidadão muda de igreja. Mas quem que é o Senhor da sua vida? É você. Você ainda está em águas rasas, você vai para onde quiser, você vai para um ministério, você vai para outro ministério, você vai para onde você quiser. Se você está em águas profundas, você não vai, você vai conforme o rio te leva. Precisamos ter entendimento disso. Se eu sou Senhor da minha vida, eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, mas se eu tenho um Senhor, eu vou perguntar para Ele. Eu posso não concordar com Ele, eu posso reclamar para Ele, eu posso chorar. Como é que o Senhor está fazendo isso? Só mostra a minha infantilidade, né? Crianças é que choram quando o pai quer fazer a vontade para abençoar ele. O pai quer abençoar o menino quer fazer coisa que vai machucar, aí fica chorando. Crianças choram, mas filhos adultos entendem que a vontade do pai é boa, agradável e perfeita, e vai dar para ele o fim que ele deseja. O Senhor Jesus precisa ser o Senhor da sua vida e não apenas o Salvador. Só águas profundas quando há trono, quando somos possuídos pelo Senhor, quando reconhecemos que eu sou propriedade, eu tenho alguém que governa a minha vida. Muitas vezes nós fugimos do medir de Deus, fugimos do propósito, resistimos, entristecemos e até apagamos o Espírito Santo. Isso acontece quando nós não reconhecemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aquelas situações que acontecem, o pastor falou uma coisa, você não gostou, o irmão falou um negócio, você não gostou, a irmã virou as costas para você, você não gostou. Se você lembrar do que Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai entender que tem algo que Deus está usando naquilo que não foi Ele que fez, para te abençoar. Aquele colega de trabalho, aquele chefe, aquele professor maligno lá, você precisa enxergar que você tem um Senhor, que é o dono da sua vida, e que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mas quando eu não entendo isso, então eu vou tomar minha decisão. O pastor falou, então não fico mais nessa igreja. O líder falou, não fico mais nessa célula. Eu não vou participar disso aqui mais, porque você ainda não entendeu esse trabalhar de Deus. Quando há um trono na sua vida, quando há um rei que governa a sua vida, você não vai entender o que está com o pastor. Senhor, eu não estou entendendo o que esse pastor está querendo de mim. Olha o que ele está falando comigo, olha o que esse líder está falando, olha o que esse irmão falou comigo. Eu não estou entendendo, mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não entendo a mulher que o Senhor me deu, não entendo o marido que o Senhor me deu, mas todas as coisas cooperam para o meu bem. São oportunidades que Deus nos dá de parecer mais com Jesus. Tem muitas coisas que nós não imaginamos por que acontece, mas eu preciso de ser quebrantado diante de Deus e saber que todas as coisas Ele vai fazer com que coopere. Falando de pastor, nós enfrentamos muitas dificuldades em Goiânia, muitas dificuldades, com os irmãos, com a estrutura, mas tudo aquilo Deus estava nos preparando para sermos pastores de igreja, porque tem muito irmão que quer sair novo convertido para ser pastor de igreja, não tem a menor noção do que ele vai enfrentar. Aí chega no primeiro dia, apela com todo mundo, acabou com a igreja. Isso acontece muito. O camarada começa a igreja, no primeiro mês ele acaba com a igreja. Por quê? Porque não passou pelos testes de Deus, não aprendeu como é que vai ser o ministério. Precisamos nos render ao Senhor. Aí nós vemos em Atos 7,51 os apóstolos falando: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Está falando aqui daqueles irmãos que queria fazer do jeito deles. É do jeito dele, não, se não for do meu jeito eu também não quero. É do seu jeito, não tem um Senhor na sua vida não? Não tem a vontade de Deus para a sua vida não? Você faz do jeito que você quer, você vai para onde você quer, então amém, vai então, faz igual o filho pródigo, mas saiba que o Pai, o Senhor da sua vida está te esperando com fontes de águas vivas. Outra situação que o texto fala, aqui nós vemos Ezequiel falando que as águas fluem do templo,
Mas agora ele diz para o oriente, está lá em Ezequiel 47:1, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do quê? Do altar. Aqui nós vemos algo mais profundo. As águas fluem do templo, mas o altar está dentro do templo. É como na sua casa, está saindo a água da sua casa. Você olha da rua, está saindo da casa, mas quando você entra da sua casa, a água está saindo, por exemplo, do seu quarto. Tem um lugar específico. O que é o altar na nova aliança? O altar na nova aliança é a cruz. No Velho Testamento, no tabernáculo, no templo, tinha um altar. Para se chegar na presença de Deus, tinha que passar pelo altar, tinha que sacrificar um animal, pegar o sangue para poder ir para a presença. No Novo Testamento, o altar é a cruz. É onde o cordeiro foi sacrificado, é onde a obra foi consumada. A segunda parte que nos revela o fluir do rio do Espírito das águas profundas é que ela sai do altar dentro do templo. O rio não flui simplesmente do templo, mas flui do altar. Está vinculado ao altar, significa que você reconhece a obra consumada. A obra consumada na cruz. A nossa vida de consagração deve ser baseada única e exclusivamente no Cristo morto e ressuscitado. A vida de altar não é você sofrer, não é você ser queimado no altar, porque a novilha já foi completamente queimada. Não há mais nada para ser queimado em relação ao pecado. A vida de altar hoje é você reconhecer que aquele cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo já foi queimado lá. Então não tem mais nada para ser queimado. É você ter a revelação da obra consumada. Decidi, Paulo fala isso, 1 Coríntios 2:2, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está falando, a minha vida hoje está fundamentada na morte e ressurreição. O rio que flui do altar, flui da revelação de que a obra está consumada, você não tem que fazer mais nada para ser aceito diante de Deus. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o autor e consumador da sua fé. Foi através da cruz que o Senhor chegou ao trono. A obra consumada não significa apenas o corpo e o sangue partido e derramado lá na cruz, significa que Ele já passou pelo altar e já chegou na presença de Deus. Jesus hoje está sentado no trono, não precisa mais ninguém passar pela cruz, não precisa mais ninguém passar pelo fogo do juízo da ira de Deus. A obra consumada significa que da cruz ele foi para o trono e está assentado, não há mais obra a ser realizada. E nós vemos Ezequiel falando que o rio flui do altar, da cruz, mas Apocalipse vai mais profundo na revelação e faz uma afirmação de que ele flui do trono. Apocalipse 22:1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o lugar das águas profundas, o trono de Deus e do Cordeiro. É o lugar de onde o Senhor reina. Jesus é o rei do universo. Eu compartilhei uma música com os irmãos que eu chorei muito essa semana. Ele é o rei do universo, que reinava, mas ele se humilhou, se esvaziou e morreu na cruz para me salvar. Isso é a revelação do altar e do trono. É o lugar onde as águas nos levam. A revelação do trono de Deus e do Cordeiro é o lugar onde não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu governo a minha vida, mas eu vivo para Ele. Quer andar em águas profundas, se entregue completamente. A medida da sua entrega é a medida da profundidade das águas. Mas muitos irmãos permanecem em águas rasas porque tem medo de se entregar, tem medo de liderar uma célula. O maior milagre, a coisa mais difícil que ocorreu no universo era tirar você do inferno. Lá pela obra consumada tirou você do inferno. Liderar uma célula não é nada para Deus. Os irmãos que têm medo de liderar uma célula é porque ele acha que ele vai liderar. Você vai ser apenas o canal de Deus para conduzir aqueles irmãos. O rebanho não é seu. Tem muito líder de célula que fala que eu tenho um povo, tem muito pastor que fala que eu tenho um povo. Povo coisa nenhuma, o povo é do Senhor, as ovelhas é dele. Nós somos ovelha tanto quanto os irmãos. Eu sou um pastor que tem uma função no corpo, mas eu sou ovelha tanto quanto você. Nós estamos aqui cada um trabalhando numa função para que o corpo seja edificado. Tem muito irmão que tem medo de liderar, tem muito irmão que tem medo de abrir a casa para receber uma célula, porque não pode atrapalhar
atrapalhar a minha vida. Às vezes eu tenho um compromisso, né? Uma vez por ano eu tenho um compromisso, eu não vou poder estar lá para liderar os irmãos, e aí por causa disso eles deixam de cumprir o propósito, deixa de entrar em águas profundas, permanece em águas rasas. Você entra em águas profundas quando você se dispõe, quando você entrega. Você só faz discípulos quando você entra em águas profundas, quando você decide agora servir ao seu Senhor, ministrando vida, compartilhando vida. Tem muito irmão que tem medo de servir no encontro, de passar um final de semana no encontro. Tem bilhões de crentes no mundo que tem medo de expulsar demônio, não tem coragem de ver um endemoniado, sai correndo, tranca no quarto e sai correndo. O irmão em Goiânia uma vez, disse que manifestou o demônio lá numa pessoa da família dele, está amarrado, entra no banheiro, botou o endemoniado no banheiro, fechou a porta, saiu correndo para chamar o pastor. Tem medo de demônio. O diabo hoje está morrendo de medo de você, mas tem muito crente que tem medo de expulsar um demônio. Vai que ele fala dos meus pecados, né? Porque tem irmão que fala, cuidado para expulsar demônio, que ele pode revelar tudo que não presta na sua vida. Não entendeu nada, está nas águas mais rasas. Tem medo de servir no encontro, tem medo de servir. Esse medo é o resultado da falta de revelação do trono e do altar. A falta de revelação do trono, aonde há um Senhor, aquele que recebeu um nome acima de todo nome. O Senhor da sua vida tem um nome que está acima de todo nome. Nada pode tocar em você, nada pode impedir você de avançar naquilo que você se dispõe. Aquele que tem um nome acima de todo mundo, do nome, está sentado num trono, porque ele passou pelo altar. Do altar ele foi para o trono, e é ele que governa. É de lá que flui o rio. Precisamos renovar nossa mente, rejeitar andar por vista, rejeitar andar pela circunstância. Tem muito irmão que não lidera, porque está com a casa bonita, reformou agora, sofá novo, vai que os irmãos chegam aqui e derramam um café no meu sofá novo. É quando nós dispomos a servir ao Senhor, o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperam. De repente você está amando mais o sofá do que o próprio Senhor para servir Ele. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem. O Senhor vai te dar um sofá muito melhor. Ou então no dia da reunião, tira o sofá, tranca lá no quarto, bota uns bancos lá, umas cadeiras de plástico, qualquer coisa você lava. Mas entre em águas profundas, saia da rasura. É aquela questão de ousadia. É interessante isso, porque hoje você pode entrar com ousadia diante do trono da graça, na presença de Deus. Mas tem irmão que não tem ousadia para liderar uma célula, para frequentar uma célula, porque tem um impedimento. Você pode entrar na presença de Deus livremente. Onde é que você pode não entrar? Precisamos andar por fé. Fé no quê? No trono e no cordeiro. Fé no altar e no trono. Porque nós vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é quando nós somos renovados na nossa revelação. E na boa, agradável e perfeita vontade de Deus não há peso, não há julgo, não há fadiga, não há cansaço, não há prejuízos. Jesus disse: aprendei de mim. Tem alguma coisa que você pode aprender com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus serviu o Pai, fez a vontade do Pai. Ele está falando: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vontade de Deus é como uma roupa feita sob medida. Sabe aquele alfaiate internacional que faz a sua roupa perfeita? Você olha para a roupa e fala: não vai servir, vai ficar apertado, vai ficar grande. Mas quando veste, ela cai perfeitamente. Essa roupa, ela te completa. Essa vestimenta perfeita completa você. Sem a vontade de Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa. Tem muitos irmãos que arrumam um emprego, está faltando uma coisa, casa está faltando, nunca está completo. Por quê? Porque está faltando a vontade perfeita de Deus na sua vida. Ele te criou para ser pleno e feliz dentro de um propósito. E quando nós entregamos tudo, nos rendemos à sua vontade. Entregar tudo, irmão, não é você largar tudo que você está fazendo, não. Vou para a igreja, vou entregar tudo, vou trabalhar na igreja agora. Tem muito irmão que acha que entregar tudo é vir para a igreja, ficar aqui no prédio. Entregar tudo é se render à vontade de Deus. Tem que perdoar? Perdoa. Tem que pedir perdão? Pede perdão. Tem que mudar o caminho? Muda o caminho. Eu queria ir, mas eu já sei que a vontade de Deus é que eu fique, então fico. Eu sei que a vontade de Deus é aqui, porque Ele mandou vir para cá. Eu estou morrendo de vontade de ir para lá, mas eu vou me render à vontade dEle. Eu vou ficar no lugar da vontade dEle, no centro da vontade dEle. Quando nós entregamos tudo, nós mergulhamos em águas profundas. Queria convidar a equipe de louvor aqui, os irmãos da ceia, prepara também. Se Deus governa,
Se há um trono e um altar na sua vida, então há um rio de águas profundas. A chave para você entrar em águas profundas é reconhecer a obra da cruz, o poder da cruz. E através da obra da cruz, assim como o Senhor foi para o trono, você vai para o trono. E lá tem um Senhor que tem um nome acima de todo nome. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. E a você, eu quero pedir você para orar ao Senhor. Senhor, eu quero viver no centro da tua vontade. É o primeiro teste para quem está com as águas nos tornozelos. Senhor, eu quero entrar em águas mais profundas. Eu não tenho a menor noção do que vai acontecer, do que o Senhor vai fazer, mas hoje eu decido entrar. Hoje eu te peço, abre os caminhos para que eu possa entrar em águas mais profundas. O Espírito Santo vai te conduzir. Senhor, eu estou morrendo de medo desse negócio de águas profundas, mas hoje eu entendi a sua palavra. Eu quero viver de acordo com a sua vontade. Quem tem ousadia para orar assim, diga glória a Deus. Então fale com o Senhor agora. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é boa, agradável e perfeita, e nos revela a tua vontade. E nós oramos hoje, ó Deus, porque nós queremos ser uma igreja que anda em águas profundas. Nós queremos, ó Deus, ser um ministério reconhecido como aquele povo que onde está, expressa a graça e o amor do Senhor. Nós oramos hoje para que o Senhor nos leve a águas profundas. Senhor, que toda cadeia de medo, que toda resistência que tem impedido os irmãos de reconhecer o Senhor, reconhecer que há um trono, que há um altar, caia por terra agora. Que toda resistência espiritual que tem prendido a mente dos irmãos em relação à vida da igreja, que a vida em abundância caia por terra agora. Senhor Jesus, seja o Senhor a nos conduzir a águas profundas, que nós possamos passar, ó Deus, para esses níveis mais profundos, onde as águas tocam nos joelhos, onde as águas sobem para os lombos, onde as águas, ó Deus, já estão profundas a ponto de termos que atravessar a nado. Eu oro hoje, Senhor, para que cada um dos meus irmãos tenha uma experiência essa semana de águas mais profundas em sua vida. Eu oro para que no próximo domingo tenhamos aqui testemunhos de irmãos que provaram da sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu oro para que irmãos, ó Deus, possam experimentar águas profundas na sua vida. Essa é a minha oração hoje, em o nome de Jesus. Diga glória a Deus.